Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Fritos e aqui é o canal Colorindo Sonhos e hoje nós vamos dar continuidade aqui nessa ilustração que está ficando incrível e vou continuar usando aqui os meus lápis da Faber-Castell, o Policromo, certo? Aqui está as referências que nós já vimos nos outros vídeos e eu vou continuar fazendo da mesma forma. Anotando, porque caso vocês não tenham esse lápis, vocês conseguem substituir por outras marcas, certo? Então, vamos lá. Então tá ficando assim. Eu tô apaixonada. E como eu disse, né, no vídeo anterior, esse vídeo hoje nós íamos trabalhar aí nos personagens, nas bandeirinhas. E essa casa aqui, se esse vídeo não ficar muito longo, eu faço aí um speed rapidinho, colorindo ela, para mostrar para vocês já ela pronta também, certo? Mas hoje vamos focar aqui nos personagens, então vamos lá. As cores que nós vamos usar, vou começar a colorir aqui pelas roupas dos nossos personagens, e as cores que eu vou usar aqui para a roupa dele vai ser, olha quantas cores, o 232, que é um tom de cinza, o 273, que é um tom, ó, o 232, que é um tom de cinza, o 273, que é um verde bem escuro, vou usar também o 167, que é um verde médio, vou usar o 182, que é um marrom claro, e também vou usar o 177, que é o marrom escuro, dois tons de vermelho, que é o 121 e o 219, e o lápis preto e o lápis branco aqui para fazer essa primeira roupa do nosso personagem. Se eu for adicionar alguma cor, eu informo vocês. Então, quem gosta e quem tem, né, dificuldade para fazer roupinhas, hoje vamos aqui fazer aí todas as roupinhas aqui dos nossos personagens dessa ilustração. E nessa ilustração, por ter, né, as casinhas nesse estilo de casas alemã, eu busquei referências de roupas, né, também do mesmo lugar, para poder trazer aqui para vocês. Então, mais ou menos, eu vou me basear aí nesse estilo de roupa para ele. Bom, vou iniciar pela camisa dele, e eu quero que essa camisa seja branca, então eu vou fazer as sombras com o 232, um tom de cinza clarinho, para trabalhar as sombras aí dessa blusa. Então, como ele tá com esse colete, né, por cima, eu vou já fazer essa sombra aqui do colete. Então, eu faço bem perto da linha. E eu dou uma leve esfumada. Eu não quero escurecer muito, eu só quero fazer sombras para que ganhe volume aqui essa peça de roupa, certo? Aqui pro lado de dentro, eu também vou fazer uma sombra. E onde tem essas marcações também, sempre próximo da linha, e aí é só levar essa cor pra fora, esfumando, né, fazendo uma camada mais leve da cor. Dessa forma. E aqui eu vou fazer o mesmo. Então, eu passo perto da linha e com a mão bem leve, eu levo essa cor pra fora, dessa forma, certo? E aqui desse lado, eu também quero colocar um pouquinho de sombra, então, eu vou passar o 232 em alguns pontinhos que dá pra ver algumas ondulações. Então, aqui tem uma, aqui também tem uma, que vai ser como se fosse dobras de tecido. E aqui também. Para quem não tem o Policromos, pode estar usando um tom de cinza claro, que dá super certo também. Aqui nesse outro braço, eu vou fazer essa sombra que está mais colada no corpo. E a sombra aqui desse instrumento, né? E da mesma forma também eu dou uma leve esfumada, dessa forma. Agora, com o lápis branco, a ponta dele estando bem limpinha, né? Por conta dos outros trabalhos, a ponta tem que estar limpa. Eu vou passar o lápis branco
E eu gosto de passar o lápis branco quando eu faço peças de roupa branca. Eu gosto de passar o lápis branco em toda a peça, em toda a parte ali, porque além de eu esfumar a cor que eu usei para sombra, eu também deixo uma camada mais uniforme com o lápis branco. Eu gosto de passar então em toda a peça. Então, eu inicio sempre das sombras, eu levo essa sombra mais pro meio, deixando também essa sombra mais natural, mais esmaecida, e também passo em toda a camisa. Eu estou usando movimentos circulares. E agora, nós vamos usar uma caneta branca, vocês podem usar a caneta gel branca que vocês tiver aí. E eu vou cobrir, né, as linhas que tem aqui dessa camisa branca, essas linhas pretas. Essa caneta aqui que eu tô usando é uma Uniball 153, ela tem a tinta bem branquinha, ela tem a tinta bem grossinha, mas uma caneta que eu sempre indico também, que é muito boa e que o acesso para comprar ela é bem mais fácil, é a caneta da Pentel, a Hybrid Gel. Ela é maravilhosa e ela atende super bem aqui nessa questão de linhas, tá? De cobrir as linhas, eu gosto bastante. E depois de secar, ela dá a impressão de ficar ainda mais branquinha. E olha só, então, como fica bem bacana. Agora, nós vamos trabalhar aí nesse colete dele, né? É um estilo de um suéter, né? Eu acredito. E aí, para isso, eu vou trabalhar com o lápis preto e os dois tons de verde que eu deixei separado, que é o 273 e o 167. Eu vou iniciar com o preto, fazendo algumas sombras, e não quero escurecer demais. Então, eu vou fazer a sombra aqui nessa região do ombro dele, deixando ali para trás um pedacinho ainda em branco. E eu faço aqui toda a volta desse detalhe que tem aqui no pescoço. Acredito que é um cachecol. E da mesma forma, fiz ali toda a voltinha e aí eu levemente dou uma esfumada, tudo com a mão bem leve, aqui atrás do braço. Após essa linha branca que nós fizemos, eu também vou colocar um pouquinho do preto, fazer aqui o contorno da mão. Fazendo uma correção aqui, a cor que eu tô usando é o 278, tá? Que é esse tom de verde bem escuro, então é o 278 que eu vou usar. E eu vou sair aí de cima de todo o preto, então eu passo bem em cima do preto, não precisa forçar também. E à medida que eu saio do preto, eu saio avançando também. Eu quero que essa seja a cor predominante aqui do nosso suéter. Então, eu vou primeiro fazendo no lugar onde eu passei o lápis preto. E aí, feito isso, agora eu começo a avançar. E aí, eu vou avançando de forma mais leve. Eu quero deixar alguns pontos de luz aqui nesse suéter também, como eu já deixei aqui atrás. E eu vou avançando aqui pro centro. E conforme eu vou chegando ali, no meio, né, eu diminuo a intensidade da mão, deixando mais claro esse tom de verde. Olha só, então, como está ficando. E aí, eu vou voltar com o preto. E eu vou refazer essas sombras, agora marcando elas um pouco, deixando elas um pouco mais pretinhas mesmo. Olha já que diferença que dá, né, nessa roupinha. E aí eu volto com 278
Também fazendo aí uma segunda camada, também saindo do preto. Agora, com a cor 167, que é o tom de verde um pouco mais claro, nessa área onde eu comecei a clarear, eu também vou passando ele para misturar essas duas cores. Não preciso forçar. Agora, para diminuir um pouquinho a textura, né, do papel e não deixar tantos pontinhos brancos, eu vou usar o lápis branco aqui nessa área mais clara da blusa. Não preciso ir para os cantinhos mais escuros, só realmente aqui nessa área. E eu passo aí o lápis branco para realmente deixar mais lisinha, que é uma forma que eu gosto mais. E também aqui bem nas áreas de luz, onde eu deixei, eu também passo. E para finalizar, eu faço mais uma camada dos 278. E também repito a camada do 167. E olha só, então, como já tá ficando bem bonita, né? Agora, aqui pro chapéuzinho dele, eu vou usar os tons de vermelho, que é o 121 e o 219, e também vou usar o lápis preto e o lápis branco. Vou iniciar, então, aqui com o 219, e eu vou fazer uma camada bem simples, com movimentos circulares aqui nessa parte do chapéu. E à medida que eu vou subindo, eu vou diminuindo a intensidade da mão dessa forma. Aqui eu também faço o mesmo. Dessa forma. Essa fitinha aqui, eu não vou trabalhar nela ainda, então eu vou passar aqui. E aqui também eu faço da mesma forma, até o meio, diminuo a intensidade, e aqui também. E vai ficar dessa forma, bem simples, com a cor 121. Eu vou sair aqui bem em cima dessa cor, misturando as duas cores para atingir um tom de vermelho mais vivo, que é o que eu quero aqui. À medida que eu vou chegando aqui próximo da área onde eu deixei mais clara, eu diminuo a intensidade e fica dessa forma. Aqui eu já vou fazer o contorno de todo o chapéuzinho e também misturar essas cores. Com o lápis preto, aqui nessa parte de baixo, eu vou colocar um pouquinho de sombra, eu não quero deixar muito escuro. Nessa parte aqui, eu vou marcar bem dessa forma, escurecendo ali aquela parte. Bem aqui nessa voltinha da cabeça, eu vou pôr um pouquinho do preto também. Nessa parte de baixo, eu também vou colocar um pouquinho de sombra. E o risquinho que tem aqui, dessa forma. Olha, bem tranquilo. Aí, com a ponta do lápis branco limpa, eu vou passar aqui nessa área que eu deixei mais claro. E aí, eu retorno com os dois tons de vermelho. Esse daqui é o 219, que é um vermelho um pouco mais escuro. E finalizo com o 121, que é o tom de vermelho. Aí, com o lápis branco, eu também só passo aqui um pouquinho pra deixar mesmo a área de luz ali. Dessa forma.
E para essa tirinha que tem aí, eu vou usar aqui a cor 167, que é o tom de verde que nós usamos para roupa. Vou usar o 278 só aqui no finalzinho, na área de sombra, deixando ali aquela parte de cima mais clara. E olha só que graça que já tá ficando, né? Para esse cachecol, que eu acredito que deve ser um cachecol aí, essa espécie de gola, eu também vou usar o vermelho, o 219. E com movimentos circulares, à medida que eu vou trazendo aqui pra frente, eu também vou clareando essa cor. Com o 121, eu saio bem de cima desse 122 ou 9 e vou avançando também aqui pra frente. Com o lápis branco, dessa parte onde eu comecei a clarear, eu passo bem o lápis branco para deixar mais esbranquiçado mesmo essa cor. Eu volto aqui com 121 fazendo a linha do desenho, os contornos. E só aqui nessa parte de trás eu vou colocar um pouquinho de sombra com o lápis preto. Nesses risquinhos eu vou colocar só um pouquinho também. Dessa forma. E olha como já está ficando, gente. Tá ficando já uma graça, né? Agora vamos trabalhar aqui na parte da calça dele. Nessa parte da calça, né? Nessa parte de baixo, eu fiquei um pouco com dúvida porque ele tá com uma saia, né? E geralmente são os escoceses que usam as saias assim. Então, deixa a saia por enquanto, vamos fazer a calça aqui e a botinha. E depois a gente trabalha nessa saia. Para isso, eu vou usar aí os dois tons de marrom, o marrom claro e o marrom escuro, que é o 182 e o 177, também vou usar o lápis preto. Vou fazer uma camada inteira aqui com o 182 nessa calça. Também não precisa forçar e também eu estou trabalhando com movimentos circulares. Eu começo do centro para fora e à medida que eu vou chegando aqui fora, eu dou uma diminuída na intensidade da mão, deixando bem clarinha a cor aqui dessa ponta, dessa forma. O mesmo eu vou fazer nessa perna, só que nessa perna, como vocês podem ver, o pé dele tá para fora, então essa perna tá para frente. Então eu coloco sombra tanto aqui e eu vou levando, vou fazer como se fosse uma marcação aí do joelho e para coxa, dessa forma, arredondando essa camada. E eu vou fazer o mesmo aqui, desse lado. Então, eu vou mais ou menos na mesma altura, também arredondando. Assim, a gente marca ali o joelho. E deixa essa área aí mais clara, dessa forma. Agora, com a cor 177, eu vou marcar as sombras. Então, aqui no centro, né, entre as pernas, eu vou colocar uma camada do 177 bem na linha do desenho mesmo. E, a partir daí, eu também dou uma leve esfumada. E sempre deixando aí essa curvinha para dar o volume da perna desse personagem. Desse lado, eu vou fazer o mesmo. Então, eu começo a colocar a sombra aqui embaixo da saia. Dessa forma. E eu desço aqui para lateral. E lembra que essa sombra, ela tem que ser arredondada, dessa forma. E aqui nós vamos também fazer dessa forma, certo? Olha só que interessante vai ficando. O mesmo aqui, na mesma altura, eu vou também fazer essa sombra, deixando, né,
mais circular aqui. E aqui embaixo, onde eu fiz a marcação do joelho, eu também vou só colocar uma sombrinha dessa forma. Olha como vai ficando bem bacana. Agora, eu vou voltar com o 182, saindo dessa sombra e avançando, fazendo uma nova camada. Então, também não precisa forçar, pode ir com uma intensidade normal da mão. Não precisa fazer com a mão muito leve também, já para ir ajustando bem essa camada e não deixar tantos pontinhos brancos. E à medida que vai trazendo aqui pra frente, vai diminuindo, né, a intensidade aí, o peso da mão. Dessa forma. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, então eu já faço aqui essa sombrinha circular e já avanço. E aqui nessa área onde eu havia deixado mais claro, eu começo a clarear também, mas sem deixar perder aí esse formato mais arredondado aqui da perna dele. E olha só, então, como vai ficando, certo? Agora, com o lápis branco nessa área de luz aqui da calça, eu passo também com a mesma intenção de deixar a pintura mais lisinha, dessa forma. E aqui eu também passo nessa área de luz aqui. Olha só, então, agora com o lápis preto eu vou fazer sombras mais escuras na calça, que é essa sombra da sainha aqui. Então, aqui embaixo eu marco com o lápis preto e dou uma leve esfumada, não precisa avançar tanto. E aqui eu marco faço, né, uma linha preta com lápis preto, dando uma leve esfumada e pra cá também, sem avançar muito. E na marca do sapatinho aqui também eu vou colocar um pouquinho do lápis preto. Aí eu vou voltar com a cor 177, saindo bem de cima do preto e esfumando essa cor. E agora eu volto com a cor 182, também saindo aí de cima do 177, para ir misturando essas camadas e não deixar nenhum degrau de camadas. E olha como vai ficando bem interessante. Com o branco, agora eu só vou passar aqui no centro e aqui nessa bordinha da calça. E olha só, então, como ficou aí a calça do nosso personagem. Agora, com a cor 177, eu vou fazer a botinha dele e também vou usar aí o lápis preto. Já vou começar com o preto, fazendo as sombras. Quero que ela seja um marrom bem escurinho. Deixa eu baixar minha plaquinha aqui. E aqui, onde faz uma curvinha com o preto, eu também já vou marcar essa curvinha do sapato. E com a cor 177, eu vou saindo do preto, fazendo também essas marcações. E eu vou avançando, diminuindo a intensidade da mão, deixando aí alguns pontos mais claros no sapato. Dessa forma. E com o lápis branco, eu só passo nas áreas, nos pontos, né, onde eu deixei mais claro. E aí, eu volto novamente com o 177, ajustando aí esse ponto de luz, com movimentos também circulares e com a mão bem leve, só realmente para ajustes. Para a sola do sapato, eu vou usar aqui o lápis preto e fazer a sola bem simples.
Olha só, então, como fica o sapatinho. E aí, o mesmo eu vou fazer desse lado, também deixando, né, a luz, o brilho central. Então, eu faço com o lápis preto as laterais, prestando atenção nessas dobrinhas que tem aqui no desenho. Então, a cada dobrinha dessa, eu faço um risquinho dessa forma. Aqui tem outra dobrinha, eu faço também esse risquinho. E aqui nessa parte eu coloco o preto só um pouquinho aqui na parte de baixo, dessa forma, bem falhadinho mesmo, pra deixar, né, mesclado essas cores. Agora com o 177 eu vou saindo aí de cima do preto, marcando nos mesmos lugares e avançando, deixando o centro um pouco mais claro. E olha só, então, que graça, né, que ficou essa nossa botinha também. Agora, vamos trabalhar nessa sainha dele. E aí, pra sainha, eu vou fazer ela no estilo também, uma sainha escocesa, né, uma vez que esse estilo é um estilo de roupa escocesa, então, vou trabalhar aí dessa forma. Então, para isso, nós vamos usar uma régua para marcar, né, o xadrez. Então, eu vou marcar aqui, primeiramente, com lápis normal de escrever, eu vou fazer linhas na saia toda e vou fazer um quadriculado aqui. Eu vou marcando essas linhas, mais ou menos todas na mesma distanciamento, né, da linha, mas não tem, assim, Tô fazendo bem a olho mesmo. Bem tranquilo, e o mesmo eu vou fazer aqui na horizontal. Olha só, então, fica o quadriculadinho aí, bem tranquilo de ser feito. E aí, eu vou trabalhar com o vermelho, o mais escuro, e o verde, o mais escuro. Então, é o 219 e o 278 que eu vou trabalhar para fazer esse xadrez. Vou usar também o lápis preto para fazer o xadrez aqui dessa saia, certo? Vou iniciar pelo 278 e aí eu vou fazendo um padrão de xadrez. Então, vou começar aqui por essa primeira parte. Então, eu faço 2 verdes. Não se preocupe agora com linha, não precisa se preocupar agora com isso. Faço 2, pulo 1, faço 2 quadradinhos. Linha, não vou fazer nada, eu pulo essa linha e começo aqui novamente. Então, faço 2 quadradinhos, pulo 1. Aqui, ele não bateu com essa faixa, mas porque é a curva da sainha aqui, certo? Então, não tem problema. Essas que estão mais retas, aí sim, elas têm que ir batendo aí com o restante da saia, certo? Então, pulo uma e dou aqui a continuidade. Dessa forma. Aqui eu vou também pular essa parte e começo com essa daqui. Então, agora sim tem que alinhar com essa, certo? Então, aqui. E nessa parte que eu não vou mexer agora, certo? E eu vou dando continuidade onde tiver quadradinhos aí marcado. Bom, olha só então como ficou essa primeira parte com o verde. Agora eu vou usar a cor 219, que é o vermelho um pouco mais escuro. E eu vou fazer nessa linha, vou começar dessa daqui. Eu passo aqui em toda essa linha. Eu gosto de ir fazendo quadradinhos por quadradinho, porque vai facilitar depois a marcação, que é onde vai dar vida para todo esse xadrez, certo? Então,
nessas linhas centrais aqui, eu vou passando o vermelho. Nessa daqui, eu vou também colocar o vermelho aqui, mesmo que não faça, né, que não ligue ali, mas aqui eu vou marcar uma dobra da saia e aí vai ligar uma na outra, certo? Agora, vamos apontar bem o nosso lápis preto. Com o lápis preto bem apontado, eu vou marcando todas as linhas. Então, eu já vou marcar aqui a linha dessa saia, fazendo uma sombra aqui pra trás, que assim já cria uma dobra. Aqui, eu também já vou marcar, escurecendo aí esses cortes da saia, dessa forma. Dessa forma, e aí agora eu marco todas as linhas. E aí, eu vou marcando essas linhas mais arredondadas, né, pra o formato da saia mesmo. Olha como já vai ganhando forma e olha como já vai ficando muito bonitinho quando começa a colocar essas linhas pretas, certo? É algo que dá um pouco de trabalho para fazer, mas que fica muito bonitinho. Feito todas as linhas, né, toda essa marcação de linha, agora eu vou começar a trabalhar nas sombras dessa saia. Então, aqui, em volta desse tambor, eu passo, né, uma linha preta na linha do desenho e eu avanço aqui pra cima da sainha. E olha só como vai, né, ficando bem interessante aí a nossa saia escocesa. Agora, eu vou repetir a camada, né, do vermelho e do verde, ajustando esses quadradinhos, deixando eles bem feitinhos. Para isso, eu apontei bem o meu lápis e aí eu vou fazer os quadradinhos bem feitinhos. E o mesmo eu vou fazer com o 278, deixando também esse verde bem verdinho. Bom, feito isso, se for necessário reforçar a linha preta, se ela ficar muito sumidinha e precisar reforçar a linha preta, aí nós vamos reforçando, certo? E agora nós vamos trabalhar nessas linhas brancas que é necessário fazer com a ponta do lápis também bem fininha, porque eu vou passar aqui no meio uma linha preta dessa forma. E agora com a caneta branca, na linha que divide os dois verdes para formar aí uma cruz, eu vou passar a caneta branca. Então, nessa linha que divide os dois quadradinhos verdes, eu vou passar a caneta. E olha só que linda que ficou, então é necessário deixar secar bem aí, né, essa caneta branca para não borrar. Se tiver que fazer mais algum ajuste, aí depois de secar bem, a gente faz esses ajustes. Eu tô apaixonada, gente, vocês. Agora só falta o cintinho aqui, e aí para isso eu vou usar o 177. Já vou fazer as sombras aqui que tem que ser feitas. E com o 181 eu finalizo, né, esse cintinho. Com o lápis preto eu vou também reforçar a sombra aqui. Lembrando que esses cortezinhos que eu fiz preto da saia,
até para dar, né, esse volume para a saia. Não precisa passar os risquinhos em cima dele, desses cortezinhos da saia, tá? E aqui onde nós fizemos a primeira dobra da saia, eu só reforço essa sombra aqui em cima da linha branca, dessa forma. E ficou pronta a nossa sainha, gente. Eu tô apaixonada, ficou bem da forma como eu tava querendo que ficasse. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, né, que eu vou respondendo vocês. E olha só, então, como ficou aí a roupa do nosso personagem. Gostei muito do resultado. E agora nós vamos trabalhar aí na pele dele, no cabelo, para já deixar ele também prontinho. Bom, então aqui pro rostinho dele, as cores que eu vou iniciar trabalhando é o 132 e o 189. São esses dois tons de rosa. E eu vou iniciar aqui já trabalhando nesse rostinho dele com a cor 132, fazendo uma camada no rosto dele inteiro. E eu não quero colocar tons muito escuros, então eu vou diminuindo a pressão da minha mão a partir nos lugares onde eu quero colocar sombra. Então aqui, essa parte do rosto dele é a parte onde eu quero que fique mais iluminada. Então a partir daqui eu já começo a suavizar bem essa cor, deixando ela só realmente um pozinho. Aqui no nariz dele eu também vou fazer uma leve marcação. Dessa forma. E aqui no pescoço eu também marco ali, né, faço uma marcação. E aí a partir dessas marcações eu vou diminuindo a intensidade da mão para deixar mais claro. Olha só, dessa forma. Aí nesses lugares onde eu marquei, onde eu fiz as marcações, eu vou trabalhar com 189. Aqui na orelha, por exemplo, eu vou trabalhar fazendo, né, aquela voltinha da orelha, né, só para deixar ali mais detalhado. Aqui na parte do pescoço, eu também vou trabalhar essa marcação que eu fiz e já trabalhando uma sombra aqui para baixo, tudo sem forçar o lápis, certo? Vou fazer a sombra aqui na parte de trás, onde tem o cabelo e também onde tem a gola aqui da blusa, cachecol, eu acredito. E aí essa sombra eu só vou realmente perto da linha e aí eu dou uma leve esfumada. Aqui no nariz eu também vou reforçar aquela marcação que eu tinha feito. E olha só, então, como ficou. E aí eu volto para a cor 132, saindo dessas sombras, também sem forçar. Agora é só realmente para misturar as duas cores. Suavizar as marcações. E se vocês sentirem a necessidade, limpa bem a pontinha do lápis branco e faz uma camada também para deixar essa camada mais lisinha. E olha só, então, ficou bem da forma como eu queria, né? Mais clarinha a pele. Apontem bem o lápis preto aqui. Na narina, né? Vamos colocar um pontinho preto ali, não muito. E aqui também no olho, nada muito, dessa forma. E com um lápis vermelho, eu vou, com a mão bem leve, só colocar um pouco de cor aqui na boca dele, mas sem deixar essa boca vermelha. Aí eu venho com a cor 132... Perdão, 189, e aí eu também passo aqui na boquinha dele, para deixar ela mais com um tom mais rosado, certo? Para o cabelo dele, eu vou usar a cor 102, que é esse tom de amarelinho, que eu marquei aqui, e a cor 182 também, que é uma cor que nós já usamos. É bem pouquinho de cabelo, não tem segredo.
só realmente fazer uma camadinha aqui com esse amarelo. E para dar uma quebrada nesse amarelo, eu vou usar a cor 182. Com a cor 182, eu faço a sombra aqui do chapéu. Passo bem em cima da linha mesmo do desenho. Sombra atrás da orelha. E olha só, bem simples, bem tranquilo de ser feito. Para as mãos dele, eu também vou usar aí as mesmas cores que eu usei na pele. Então, eu começo fazendo uma camada com a cor 132, já deixando, né, os pontos de luz. Então, essa parte de trás vai ter mais sombra, a parte de cima vai ter mais luz. E aí, aqui é onde eu reduzo bem a intensidade da mão, deixando bem mais claro. Com a cor 189, eu faço a sombrinha aqui da blusa, essa parte de baixo, fazendo aí essa marcação do pulso da mão, dessa forma. Aqui nos dedos eu também vou marcar. E aqui embaixo desse dedão, eu também vou colocar um pouquinho de sombra, dessa forma. E aí, eu repito a camada do 132, saindo da sombra e também suavizando aí para as áreas de luz. Novamente, se sentir a necessidade, faz uma camada com o lápis branco para deixar ainda mais iluminada aí. E olha só, então, como ficou. Gente, tá muito lindo, eu tô amando demais.